De hoje é a busca de si mesmo, e nós vamos iniciar conversando um pouquinho com vocês sobre uma historinha chamada O Mestre e o seu discípulo. Esse discípulo era uma pessoa que buscava a iluminação. Então, certo dia, ele chegou na casa do mestre, uma casa muito simples, e bateu na porta, e quem foi recebê-lo foi a filha do mestre. E quando ela abriu, convidou se ele podia entrar, ele sentou e aproveitou e perguntou logo para ela: diga-me uma coisa, o caminho da iluminação é fácil ou difícil? Ela olhou para ele e disse: muito difícil, é como ir à lua. Ele guardou aquela resposta, o mestre ia chegando, convidou ele para entrar, e ao entrar em contato com o mestre, ele fez a mesma pergunta: mestre, o caminho para a iluminação é fácil ou difícil? E o mestre respondeu: é tão fácil como tomar um copo d'água. E ele saiu, tentando entender o que ele tinha ouvido. Porque na realidade o caminho da autoiluminação é assim. Tanto pode ser fácil quanto difícil, a depender do momento, do instante, da condição, das circunstâncias, não é? Então nós vamos nos deparar com desafios atrás de desafios que nos levarão a um autoconhecimento, graças a Deus. Sócrates, certa vez, estava na presença dos seus discípulos dando as aulas. Ele costumava ficar junto à natureza, embaixo do pé de árvore. E quando ele ia voltando para casa no final das aulas, os discípulos ainda conseguiam observar, aqueles seus estudantes jovens, conseguiam observar como a esposa de Sócrates, chamada Xantipa, o recebia de forma muito incomum, agressiva, com impropérios, com agressões verbais e até físicas. Costumava puxar o cabelo de Sócrates, derramar baldes de água fria sobre ele. Era um carinho singular. E certa feita, os discípulos perguntaram a ele numa aula seguinte: como você aguenta essa louca? Ele, com muita serenidade, chegou e respondeu: ela é a irmã tolerância que veio me ensinar. Sócrates encontrou ali uma forma de autoiluminação. E nós vamos encontrar na história de Clara de Assis a mesma busca e o mesmo sentido de autoiluminação. Ao escolher a irmã pobreza, a irmã simplicidade, a irmã caridade, o irmão amor, amor por excelência, e a irmã renúncia, como chamas ou convites para a sua cristificação, né? A história tão conhecida de todos nós. Da mesma forma, o Curadas, outra figura imponente, eminente, da história da humanidade, que toca a todos nós, porque também Curadas escolheu fazer esse movimento. Viveu numa cidadezinha chamada Ars, do interior da França, numa comunidade que não era só pobre, não havia pobres, havia miseráveis. Poucas pessoas, mas completamente abaixo da linha da pobreza daquela época. E Curadas também doou-se, viveu como Clara de Assis
as experiências da abnegação, da renúncia, né, do esquecimento de si mesmo, da doação para os outros, enfim, da caridade por excelência, tendo ambos, inclusive, se destacado no campo da medicina da cura, porque tanto um quanto o outro, ao se encontrarem com as suas individualidades e alcançarem essa transcendência, conquistaram a potência interna de, pelo impulso da vontade, manipulando o fluido cósmico universal, produzirem o efeito miraculoso das curas tão anunciadas e conhecidas de todos nós. Não é? É completamente diferente esse processo daqueles indivíduos que nós também costumamos estudar, que conseguiram, por um alcance intelectivo, conquistar esse poder de manipular os elementos da natureza, o fluido cósmico universal e, por exemplo, fazer germinar de uma semente a planta, ou hipnotizar determinado animal para que pare de agredir, né? Indivíduos ligados a algumas seitas religiosas, com esse poder mental magnético tal, mas sem qualquer proposta evolutiva, ou seja, sem qualquer compromisso com o sentimento. Não é o que estamos falando. Esses indivíduos fazem isso, conseguem esses feitos apenas com o objetivo de diversão, de interação, de autopromoção. Não é o que nós estamos falando e que vamos propor pelo estudo desta noite. Então, vamos lá. Qual seria o objetivo da busca de si mesmo? Quando nós estudamos Joana, ficamos encantados de observar que essa busca leva para algum lugar. E esse lugar é o que ela chamou de individuação. O que seria individuação? Ou transcendência? Mesma coisa, o estado luminoso que ela costuma colocar, né? Esse processo de individuação é o momento em que o indivíduo atinge a sua completa iluminação, ou melhor, quase completa. É quando ele atinge o equilíbrio da mente, do coração, do sentido existencial profundo, e onde ele se realiza buscando a realização do amor em sua acepção mais nobre e elevada. O amor, nesse caso, está sempre presente nesse indivíduo. Um amor que leva à culminância dele mesmo, a ponto dele olhar tudo em volta dele com os olhos do Espírito, e ele perceber que a vida dele não é mais importante do que a vida das outras pessoas. É um indivíduo que passa a conhecer e viver pelos ideais do belo, do bom, do útil, com uma espontaneidade ímpar, ou seja, ele é cheio de autenticidade, não inspira falsidade, de jovialidade, cheio de leveza, de empatia. Ele termina oferecendo uma atração magnética para as outras pessoas que culminam a procurá-lo pelo simples prazer de receber o que ele tem para ofertar de bom para elas. Então, o indivíduo que atinge uma voz tranquila, que acalma, uma postura serena, que tranquiliza, um indivíduo que vive as suas ações como que voltado para a construção de valores éticos, morais, engajado em causas sociais.
engajado em elevar a moral de determinado grupo social, ou seja, com propósitos enobrecedores. Esse indivíduo tem problemas, vivencia dores, dificuldades, mas essas dores e essas dificuldades não mais o induzem ao sofrimento. Esse indivíduo que atingiu a individuação consegue vivê-los sem se desesperar, deixando-os que a vida traga, como Sócrates, o ensinamento que ele se propõe a recolher. E é interessante porque ele culmina por esquecer dele e do próprio sofrimento, a ponto de ir em busca do outro, naquele sentido de humanidade que estávamos falando na aula passada. Então ele passa a colaborar agora com os problemas, na solução dos problemas dos outros, mesmo tendo problemas. Então, ele começa a ampliar o círculo de atuação dele, não só auxiliar os entes queridos, mas a comunidade, a sociedade como um todo, quiçá a nação, o planeta, a humanidade, sem se abater, com ânimo redobrado, servindo assim de exemplo para muitas pessoas. Então é como se nele houvesse uma chama interna que pulsa e o faz mover-se sempre para frente e para o alto, independentemente das situações que ele venha a presenciar. Então esse é o indivíduo, se a gente pudesse resumir, conforme Joana nos convida a estudar, é o indivíduo que atingiu a individuação, ou seja, a autotranscendência, a autoiluminação, situação na qual todos nós estamos a caminho, em processo de aprendizado, de evolução, e mais cedo ou mais tarde vamos chegar lá, vamos conquistar essa alegria maravilhosa, essa serenidade, essa tranquilidade. Mas vamos em frente, porque até lá temos algumas coisas a perceber. E quando a gente olha para si, pelo menos aquele grupo em que se identifica com o maior número no atual estágio da humanidade, nós podemos verificar, por exemplo, na presença deste grupo, quando o indivíduo inicia o seu processo de caminhada existencial no rumo da inteligência ou até no rumo da concepção de si, há caprichos perturbadores que influenciam muito. Caprichos perturbadores é a expressão que Joana usa para designar, por exemplo, essas reações automáticas, indivíduos que têm reações automáticas. Ele não usa a razão para agir, ele reage. Ele recebeu uma ofensa, automaticamente ele está reagindo, quando na realidade o indivíduo que está mais em controle e autodomínio de si, ele não reage, ele age de forma completamente diferente daquela ofensa, por exemplo, que recebeu. Então ele ainda tem reações automáticas, ele tem ambições desnecessárias, ele possui receios injustificáveis, comportamentos defensivos agressivos, está sempre na defensiva. Conhece alguém? É comum, algumas pessoas se apresentarem assim. Tem receios injustificáveis, e como tem muito receio injustificável, fica na defensiva e agride. Então são pessoas que, por exemplo, acham, que estão sempre sendo perseguidas por grupos ou por pessoas em particular, São neuroses, são situações que precisam ser descobertas, e muitas vezes a gente vai observar que precisa de haver um choque perturbador, como a gente estudou na aula passada, para que esses indivíduos possam despertar, Porque são situações que realmente afastam
do self, do eu interno, permitindo que ele fique apenas, fazendo com que ele fique apenas na periferia de um ego ainda desestruturado, né? Esses caprichos perturbadores vai fazer o quê? Quando o indivíduo não tem nenhuma proposta maior, né, de autoconhecimento, faz com que aconteça o fenômeno do estacionamento. O indivíduo fica ali, nem avança, não progride, não evolui. Então, por exemplo, ele está num emprego razoável, médio, e fica naquele emprego médio que ele não tem prazer nem satisfação nenhuma, anos a fio. E aí então ele está num relacionamento médio e fica naquele relacionamento anos a fio, sem também se resolver, sem se auto-enfrentar. Ele não tem coragem para se auto-enfrentar. É o estacionamento, não é? Tem questões íntimas que ele não tem coragem. Então, ele opta em se anestesiar, né? E aí vai viver cheio de tormentos emocionais, porque vai e volta, vem o medo que irrompe, medo em vários níveis, de várias formas. Vem insegurança, insatisfação automática, enfim, tudo isso, quando não é cuidado, gera desajustes. Então esse indivíduo começa a ter, por exemplo, ausência de lealdade nos relacionamentos, ao ponto das coisas mínimas ele não ter lealdade. Por exemplo, ele vai viajar para Arapiraca hoje, e aí você pergunta para ele, está no relacionamento: ah, bom dia meu amor, bom dia, vai para onde? Ele para, pensa, ele sabe que é para Arapiraca, mas ele responde outro município, é automático: eu vou para Penedo. Isso acontece muito. É o descompromisso consigo gera o descompromisso com o outro. É muito comum. Começa a ser dúbio nas decisões, a não ter certeza para se definir dentro de uma postura moral. E possui uma aparente gentileza. Geralmente as pessoas adoram essa criatura, porque ele é muito gentil, é muito silencioso, não se coloca. Então as pessoas adoram, acham que é um santo, quando na verdade ele está ali escamoteando os seus próprios conflitos. Deu para entender? Enfim, desse estilo de opção de vida, ele culmina por um comportamento pusilânime. O que é isso? Medroso, covarde, sem coragem de ter essas decisões morais acertadas, né? E termina se massificando com o resto da sociedade. Então todo mundo costuma ir para tal lugar, ele vai para tal lugar. Todo mundo costuma se vestir daquele jeito porque é a moda, ele se veste daquele jeito porque ele quer se esconder no meio da população, no meio dos demais. Ele não quer se enfrentar, então ele se massifica. Ah, todo mundo está usando o Facebook, vou usar também. Então ele passa a adotar condutas do grupo social, porque ele está em completa desidentificação de si mesmo. Para ele tudo faz, não faz questão, não tem vontade própria porque não costumou criar vontade própria. É um indivíduo que esqueceu, se autoabandonou, mas de forma inconsciente do que consciente. Tudo bem? Deu para entender? Ele fica nesse estágio por tempo indeterminado, até quando impulsos vigorosos, Joana diz, impulsos vigorosos vindos do self, ou seja, do próprio ser interior, né? O eu profundo dele propõe esse despertar. Então ele diz, chega um determinado momento que ele não aguenta mais, né? Viver uma dor não doída ou algo que ele não consegue identificar. Geralmente é uma insatisfação crônica. O
O indivíduo não sabe que tem algo errado, mas ao mesmo tempo sabe. Ele não consegue ficar confortável nas situações, nos relacionamentos, né? E aí, então, esses impulsos poderosos surgem inesperadamente. Geralmente é numa determinada faixa etária de vida, né? Entre os 40 a 55 anos. E cada qual vai se dando conta da sua individualidade, as suas aspirações, aquilo que não está sendo de acordo com o que lhe é imposto e aceito até o momento, sem qualquer reação, ele passa a não aceitar mais. Ele passa a se impor, passa a querer ter voz, a buscar algo que dê a ele uma relativa estabilidade emocional. Mas a caminhada é um pouco longa. A gente vai perceber que realmente é longa, né? Então, alguns indivíduos ainda ficam por mais tempo nessa exaltação personalista. É incrível isso. E essa exaltação personalista, Joana diz assim, é a vontade de se projetar no grupo para escamotear os seus conflitos. Então, quer mostrar que está tudo bem, bate muitos selfies, né? Muitos sorrisos, muitas alegrias nas redes sociais, mas no íntimo, ele não consegue ainda dar conta das suas próprias situações. Então, cultua um excesso de cuidados. Inclusive, se gosta de exercício físico, faz bastante. Se gosta de correr, participa de todas as provas de corrida, né? Porque é uma forma do ego dominar e ao mesmo tempo fazer com que ele esqueça aquilo que ele precisa enfrentar. Ou seja, esse indivíduo vai culminando numa afetividade perturbada, porque ele tem receio de se entregar, ele tem receios, não é, de se relacionar, não confia, não existe segurança íntima, ele vai se abandonando. Psicologicamente, Joana diz que isso tem origem no convívio perinatal, ou seja, desde da formação do feto dessa criança até o convívio no lar nos primeiros meses de vida, especialmente com a mãe. E aqui, gente, a gente precisa estudar uma coisa interessante que é tratada pela psicologia e abordada por Joana, sobre essa teoria da mãe não suficientemente boa. Porque, imaginem vocês, o feto ali dentro da barriga da mãe, recebendo todo aquele cuidado, aquele carinho, naquele cantinho aquecido, não é? Cheio de presença, com a vozinha dela sempre presente, não é? E de uma hora para outra, ele perde aquilo. Aquele lugar que é dele, ele perdeu. Aquele espaço que era só dele, já não é mais. E ele nem sabe onde está mais. Ele foi introjetado para fora. Então o choro da criança, muitas vezes, não é para a mamadeira chegar. É porque ele quer recuperar aquele carinho, aquele afeto, aquela sensação de segurança, de que está tudo bem, que ele perdeu. Então ele vai, recebe a mamadeira, às vezes continua chorando, porque na verdade o que ele quer é proteção, é segurança. E quando a criança não recebe, na medida adequada, diz Joana, sempre vai ter lá na frente, na sua vida adulta, um distúrbio afetivo aí. Aquela necessidade de carinho e proteção que ele não recebeu, e na verdade, vamos e venhamos, não é? Todos nós não recebemos nunca no nível adequado de carinho que precisávamos. Porque ou recebemos demais, e o amor em excesso, ele gera uma criança mimada, cheia de problemas psicológicos no futuro, como o amor faltoso. Da mesma forma, vai gerar um indivíduo carente, inseguro, desconfiado, etc, etc. Então nós precisamos trabalhar, veja, quando a gente trabalha, faz as nossas vivências aqui,
de reintegração com a criança interior, de realinhamento, né? É porque é necessário a gente fazer esse trabalho de realinhamento com a nossa criança interior, que ficou lá atrás, né? Que não recebeu o carinho adequado, enfim. Isso gera muito sofrimento. E nós, quando buscamos o autoconhecimento, nós podemos observar que, por exemplo, essas distonias, elas geram vários movimentos na vida adulta desse indivíduo. E aí eu trouxe alguns movimentos de caminhada, são vários, a gente vai ver aqui, só para a gente ter um exemplo, mais ou menos, né, do que esse indivíduo pode buscar enquanto ele está nesse estado de carência afetiva, de autoabandono. Ok? Podemos iniciar um pouquinho, porque são alguns slides. Isso são ordens aleatórias, tá? Que nós colocamos baseado em histórias, em indivíduos que nós atendemos e observamos a caminhada por algum tempo. Então nós vamos observar, por exemplo, nessa busca de si, temos muitas camadas que o indivíduo vai observando daquilo que essa camada quer trazer para a gente aprender. E quando uma camada é descoberta, automaticamente vem a outra, não é verdade? Surge a outra, caramba, eu não pensava que havia mais isso aqui, mas existe. E por aí vai, e ele vai entrando nesse processo de busca de si. Então, por exemplo, ciúme. Ciúme é a ponta do iceberg de determinado processo de busca interior ou de dificuldade no relacionamento, né? Está lá o ciúme. O ciúme, ele gera, ou ele traz por trás da camada dele uma desconfiança. Uma desconfiança muitas vezes que pode até ser patológica. Alguns casos o é, né? Mas que gera uma hostilidade, uma raiva, voltado, como vocês estão vendo aí, para aquele abandono emocional da infância. Então, ele nunca vai se sentir seguro e protegido ao lado de um outro ente querido. Ou vai ter grandes dificuldades nesse processo, né? Isso vai gerar uma desestruturação da personalidade dele, de autoconfiança. Ele não possui autoconfiança. Então, ele vai efetuar posturas, vai criar posturas de dependência afetiva. O que o outro faz interfere muito mais dentro dele do que deveria, né? E aí vem o medo lá no fundo dessas camadas do seu inconsciente, mostrando, reverberando que ele precisa cuidar desse medo, né? É um medo de não ter de volta o amor que ele está oferecendo. Então é um relacionamento, imagina, cheio de conflitos a serem tratados. Mas tudo isso é observado na psicoterapia, é descoberto, e esse indivíduo vai, com o tempo, conseguindo movimentos mais felizes. No final, ele descobre que por trás do medo tem uma grande insegurança, né? Que é justamente a falta de proteção lá na infância que ele deixou de receber. Mas se a gente for, por exemplo, observar um outro movimento, uma outra situação, um outro indivíduo, um outro caso, né? Medo também, como a ponta do iceberg. Ele tem medo, tá lá, ele identificou medo, mas ele não sabe de quê. Então ele começa a fazer o trabalho de caminhada interna e ele vai encontrar-se com tormentos emocionais. Esses tormentos emocionais são mais questões kármicas, provenientes muitas vezes de vidas passadas, como por exemplo traumas de abandono, de traição, né? Ou de seja recebido por ele ou feito por ele, seja no estado ativo ou passivo, que gera hoje tormentos emocionais.
e que, como está obnubilado, irrompe através de raiva, irrompe através de mágoa. Esse indivíduo é muito mais frágil emocionalmente para guardar ressentimento, que a gente sabe que é raiva congelada, e depois a gente vai estudar um pouco essas emoções mais à frente. Então, o ressentimento, que se ele não cuidar, pode culminar em rupturas, tanto internas ou externas, rompendo mesmo os relacionamentos, né? E as internas causando doenças, enfim, muitos problemas de somatização do corpo físico, né? Um outro movimento também na busca de si, que a gente observa, é um indivíduo, por exemplo, que apresenta uma insatisfação crônica, que nós já mencionamos aqui. É a ponta do iceberg. Ele vive insatisfeito, inquieto, sem saber por quê. Não consegue identificar. Com o caminhar, às vezes, o trabalho terapêutico faz com que ele enxergue, muitas vezes, uma demandada para uma depressão, um transtorno de pânico ou de ansiedade, né? Completo autoabandono, ou então continua no movimento da raiva, da mágoa, ressentimento, mas esse ressentimento evolui para o azedume. Nossa, não sei se vocês já toparam com algumas pessoas que, quando a gente observa assim, tem aquela aura de azedume em volta que valei-me, né? É meio complicado, porque exala muitas vezes para fora. É uma postura de que tudo vai mal, né? São as queixas sintomáticas, né? Automáticas. Então, esses indivíduos vivem com transtornos emocionais, também neuroses, afetividade perturbada, psicoses, e podem evoluir para, por exemplo, AVCs, cânceres e uma série de outras somatizações no corpo físico, quando esse indivíduo opta em se abandonar, em não entrar no processo de autoconhecimento. Então, vocês podem observar como é importante a gente se buscar, né? O olhar para si, o encontrar-se, saber quais os seus níveis de emoção, né? Enfim, as perdas também cumprem essa função, porque todo indivíduo vivenciou ou irá vivenciar alguma perda na vida, sempre proposta da vida de aprendizado interno, né? São choques perturbadores que muitas vezes não são para alguns, mas para aqueles geralmente que vivem no nível de sono sem sonhos, que não adquiriu lucidez, essas perdas muitas vezes ocorrem de forma chocante, né? De qualquer forma, vem Joana nos esclarecendo que o indivíduo possui toda a estrutura psicológica para suportar qualquer perda, menos uma, diz ela, a do sentido existencial da vida. Porque sem esse estímulo do sentido existencial, do propósito, desaparece a razão de viver e as metas a alcançar. Imagina, um indivíduo que não tem mais sentido para viver, perdeu, não tem vontade de viver. É por isso que ela diz, pode acontecer tudo, mas queira viver. Queira viver. É por isso o alto índice de suicídios. Pois quando os indivíduos costumam entrar num nível de ressentimento tal, ou de decepção, de frustração tal, muitas vezes com a família ou algum ente próximo, e ele perde esse sentido existencial, ele opta muitas vezes por não querer mais viver, né? O que é lamentável, porque nós precisamos querer viver sempre. E aí vem nessa caminhada de estudo de si mesmo a questão do complexo de superioridade e inferioridade, não é? Que é algo difícil, né?
Porque geralmente alguns dos corações possuem mais, outros menos, outros só um, outro, mas isso atrapalha o nosso processo. Todos nós nos reconhecemos um pouquinho em alguma situação que precisa olhar com mais cautela para si. Então tem uma colega psicóloga que ela atendeu um paciente certa vez que apresentava um delírio de grandeza. Vejam vocês, para ele tinha absoluta certeza que o Brasil tinha sido escolhido para sediar as Olimpíadas por conta dele. Ele tinha certeza que foi por conta dele que o Brasil tinha sido escolhido para sediar as Olimpíadas. Ou aqueles, por exemplo, que acham que são super-heróis, delírio de grandeza, né? Que são a reencarnação, e aí vem para os espíritas, a reencarnação de um deus do Egito, é a própria reencarnação, delírio de grandeza. Em complexos de superioridade, que Joana diz, que eu achei incrível a colocação dela, é o complexo que é mais fácil de resolver. Porque logo, logo, o indivíduo percebe a situação em que se encontra. É menos desgastante emocionalmente. É um problema de menor monta, segundo Joana. Pior é o complexo de inferioridade. Aquele indivíduo que se auto-abandonou, e a gente estava falando aqui agora há pouco dos movimentos, né? Raiva, ressentimento, etc. Tudo ilusão, tudo fuga da realidade. Do ego, tudo ilusão do ego, que gera um indivíduo com uma péssima estima de si mesmo, aquele indivíduo que não se reconhece capaz, ele não se acha merecedor de receber quaisquer bênçãos do alto, ele acha impossível atingir, por exemplo, conquista num concurso público. É um indivíduo com maior problemas e, segundo Joana, precisa de mais psicoterapia para se resgatar, para recuperar essa autoestima. E como a gente estava falando do movimento das camadas, diz Joana que sempre atrás de um complexo de inferioridade, nós vamos encontrar esses indivíduos que resvalaram em dificuldades no passado, resvalaram em fugas do dever e atualmente se encontram em complexo de culpa, mas uma culpa inconsciente. E muitas vezes, segundo ela, é difícil achar essa culpa, porque ela está lá nos porões, nos arquivos conscienciais nossos, mas precisa ser buscado, né? Até para olhar com outro olhar e fazer a ressignificação, né? E aí ela continua, conseguindo-se a disciplina da autopenetração mental, o indivíduo começa a se penetrar, a se observar, né? Poxa, eu funciono assim, eu estou com essa dificuldade. O indivíduo descobre, pouco a pouco, o seu mundo de tendências, né? De desconfortos, de frustrações, de ansiedades, de conflitos em que se encontra, realizando mediante a autorrenovação o trabalho de corrigir o que se apresenta perturbador e aprimorar aquilo que pode ser alterado. Então é esse trabalho de ponderar, né? O que é que eu posso ir modificando que não está me fazendo feliz esse tipo de comportamento, né? Então ela começa a se olhar no espelho e se enxergar, começa a descobrir que tem vida, que tem potencialidades, que tem capacidades. E aí começa a se perguntar, quais as minhas reais necessidades evolutivas? Né? Será que todas as minhas necessidades, por exemplo, são reais ou são necessidades ilusórias? Ou são necessidades passageiras do ego? E aí a gente precisa entender, né? Por exemplo, se eu tenho necessidade agora de comer uma torta de chocolate, Marcelo? Uma torta de chocolate, e eu puder atender essa necessidade, muito bom.
poder atender. E aí? Será que essa necessidade é uma necessidade realmente real? Ou é para compensar, lá no fundo, alguma coisa do ego? Então a gente vai precisar mergulhar nisso, segundo Joana, para poder se entender, né? Justamente quando eu não posso atender essas necessidades. Então, valores antes não conhecidos nessa caminhada passam a habitar a mente do indivíduo e a preencher as lacunas do sentimento. Olha que legal, ele começa a se enxergar: eu sou mais do que isso, mais do que uma torta de chocolate, né? Eu me aceito como eu sou, eu basto naquilo que eu tenho, eu não necessito de tanto, né? E ele começa a desenvolver aptidões ignoradas. Ele não sabia que tinha, por exemplo, aptidão para tocar um instrumento, para cozinhar alguma coisa gostosa, né? E vai começar a trabalhar emoções não vivenciadas. Por exemplo, a emoção da resignação, da aceitação, né? Daquilo que ele não pode mudar. São convites. E aí ele vai se descobrindo, né? Retirando as camadas do ressentimento, da mágoa, do azedume, né? E através de reflexões tranquilas, ele vai autorrefletindo, interiorizando-se. A moça ali, vocês estão observando com quem ela está conversando? Ela está ouvindo quem? Ela própria, né? E então o indivíduo vai perguntando a si: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer? Quais os meus objetivos? De que forma eu posso alcançá-los? E aí vai mergulhando ainda mais para perceber os tonéis de potências que todos possuem. E com o tempo, claro, algumas décadas talvez, né? Não podemos desanimar. Essa ansiedade vai cedendo lugar a uma harmonia, né? A hostilidade vai sendo substituída pela cordialidade. Aquele indivíduo que não falava de jeito nenhum com aquela pessoa, passa a conversar com aquela pessoa. Que incrível! Passa a dar bom dia e contar suas histórias. Isso é muito bonito. Ele começa a se achar no mesmo patamar. Não há ninguém maior, ninguém, todos com o mesmo direito, a mesma oportunidade. Então ele passa a ser mais cordial, né? E a insegurança vai abrindo espaços para a confiança, não é? E então, nesse momento de Joana, que o autoencontro se dá. O indivíduo, depois de um certo trabalho, naturalmente, esse autoencontro vai sendo conquistado, saudável, de forma saudável, rica de harmonia, produzindo imensa alegria íntima, que se transforma em saúde emocional. Então vejam, é a autoindividuação, a autoiluminação. Entrou naquele estado de alegria, de sentimento de liberdade, pessoal. Mas é uma liberdade íntima, que ninguém o aprisiona. E dentro dele, ele se sente feliz, independente das circunstâncias que ele viva. Esse indivíduo atinge a saúde emocional, porque todas as situações, sejam elas boas ou más, ele se conforta em valores que ele já possui, em afazeres que ele já possui, e então ele consegue atingir um nível de maturidade psicológica. Ele já começa a confiar na vida, nas pessoas, em si mesmo, na sua capacidade, né? E aí ele atinge essa grande proposta, que é o encontro com o si, com o eu profundo, com o self. E a partir de então, vive em equilíbrio pleno entre o ego e o self. Como Clara de Assis vivia
como Sócrates buscava, Francisco de Assis exemplificou, e tantos outros exemplos, né? Irmãos nossos em humanidade que nos ajudam a ser exemplo para nós nessa caminhada. Ou seja, o reconhecer o reino de Deus aqui dentro, né? Deixando que Ele se expresse pleno, tranquilo, sem nenhuma distonia, sem nenhum conflito. Eu tenho para mim que essa é a proposta de Joana, da gente buscar o si com esse equilíbrio, com essa tranquilidade, com essa serenidade, essa paz. Então, finalizando, eu abro para algumas perguntas para a gente poder trocar. É possível comentar desse encontro consigo mesmo? É possível. É possível. Então, cada um está no seu estágio, mas eu digo a você o seguinte, que independente dos níveis que estejamos, todos nós, pelo esforço pessoal, podemos alcançar. Sabe por quê? Eu diria não a completude de uma Clara de Assis, porque ela que foi Joana de Cusa, realmente ela teve uma historiografia assinalada por vitórias, muito mais vitórias do que derrotas. Não é? Então ela já estava mais fortalecida moralmente, digamos assim. Mas nós podemos atingir momentos de planificação. Podemos atingir. Por quê? Porque no meu entender, todos nós, estagiando nesse mundo, ou melhor, a sua maioria de nós, já vivenciamos coisas positivas. Seja nessa mesma existência ou no passado. A gente fica aqui falando o tempo todo de que vivemos experiências tristes e infelizes. Vivemos, mas isso não significa que foram só infelizes, não é verdade? Tivemos também experiências felizes. Então, se tivemos, é porque vamos conquistando outras reservas morais, outras energias. E quando hoje nos situamos e procuramos com mais vigor esse estado de equilíbrio, haveremos de encontrar, certamente, nas preces, nas meditações, nas tarefas assistenciais, não é? Em todo o esforço que a gente fizer, vai gerar para nós essa calmia interna. Então é possível, é possível.